Olá pessoal, eu sou Maria Sebastiana Figueiredo, advogada, e estarei mostrando para vocês como que é feito o preenchimento da autodeclaração do segurado especial. Eu preciso que vocês sigam as orientações que foram inseridas na descrição do vídeo, para que tenha em mãos também o modelo da autodeclaração do segurado especial rural, constante no anexo 1 do ofício circular número 46 da Diretoria de Benefícios, de modo que fique mais fácil o acompanhamento e a compreensão de vocês. Agora vai uma dica: se você ainda não assistiu o vídeo 1, corra lá e assista. Tem informações importantes sobre o atendimento do segurado especial, quais são os documentos necessários e como conseguir os documentos, e também um breve resumo sobre a legislação previdenciária concernente ao segurado especial. Então, considerando que você já assistiu o vídeo 1 e já tem em mãos o modelo da autodeclaração, vamos analisar todas as informações solicitadas e que devem ser declaradas pelo segurado especial. Perceba que logo no início consta que todas as informações serão checadas nos sistemas oficiais, os quais o INSS tem acesso: Infodap, Cadastro de Imóveis Rurais, Sistema de Informações de Projetos da Reforma Agrária, Sistema Nacional de Cadastro Rural, dentre outros. No item 1, dados do segurado. O item 1 ele será preenchido mediante as informações constantes no documento de identificação do segurado: nome, data de nascimento, local de nascimento, endereço, CPF e RG. O item 2, o período de atividade, qual que foi a condição que o segurado especial exerceu a atividade e qual que foi a situação, se ele exerceu a atividade em regime de economia familiar ou individualmente. Esse item exige muita atenção, porque o INSS quer saber de todo o período aqui que foi trabalhado pelo segurado especial. Nesse campo serão inseridas informações, para cada período informado, tem que declarar qual que foi a condição do segurado em relação à terra e também a situação, conforme eu já falei para vocês. Por exemplo, se no período de agosto de 2005 a agosto de 2008, o segurado tinha um contrato de parceria, ele tinha aí um acordo com o proprietário do imóvel para explorar a terra, desenvolver suas atividades agrícolas e partilhar os lucros ou até mesmo os prejuízos. Por que partilhar os lucros e os prejuízos? Porque a atividade do segurado depende muito das variações climáticas. Então é muito comum, né, que tenha um bom ano e que ele faça uma boa colheita, né? Aí vai fazer essa divisão no percentual ajustado, e até mesmo os prejuízos, porque a depender do ano, né, muito sol, ele não vai fazer uma colheita aí satisfatória. Então, no período de agosto de 2005 a agosto de 2008, por exemplo, a condição dele era de parceiro. Agora, vamos imaginar que a partir de setembro de 2008, a situação dele mudou, ele, né, melhorou um pouco a sua situação e ele resolveu fazer um arrendamento de um pedaço de terra, né? Ele conseguiu uma terra produtiva e começou a trabalhar, plantar, né, explorar aquela terra, mas mediante uma certa retribuição ou um pagamento de aluguel ao proprietário do imóvel. Então, nós temos aí duas situações diferentes, né, que é de arrendatário e também de parceiro. É muito importante saber identificar qual que é a condição, qual a forma de ocupação do segurado em relação ao imóvel, né, em relação à terra que ele explora. É muito comum o segurado ser posseiro, exercer atividade no campo ele exerce atividade no campo de maneira informal. Se ele for posseiro, o que ele vai fazer? Ele vai no cartório e vai fazer uma declaração de posse, né, com todos os dados, né, todos os seus dados pessoais e também a completa identificação do imóvel. E esse documento, a declaração de posse, ela pode ser anexada no processo administrativo e enviada juntamente com a declaração e outros documentos. Aqui também não podemos esquecer do quilombola. O quilombola, ele é o afrodescendente remanescente dos quilombos, né? Ele também é considerado segurado especial, claro, desde que comprove o exercício da atividade rural. O segurado, ele pode pedir o líder da comunidade quilombola
a certidão de autodefinição quilombola e fazer da mesma forma, né? Anexar esses documentos juntamente com o requerimento administrativo. No item 2.1, no caso de exercício de atividade em regime de economia familiar, informe sua condição no grupo na data do requerimento. Se o segurado informou, né, que ele exerceu atividade em regime de economia familiar, aqui ele vai informar qual a sua condição no grupo familiar na data do requerimento. Né? Perceba que deve colocar a informação mais recente da condição do segurado no grupo. Né? E aqui vai marcar a opção se ele é titular ou componente. No item 2.2, grupo familiar, se ele exerceu ou exerce a atividade em regime de economia familiar, informe os componentes do grupo. O segurado, ele vai informar sobre os componentes, todas as pessoas que trabalham com ele na lavoura, considerando que ele informou que exerce ou então já exerceu a atividade em regime de economia familiar. Né? Integram o grupo familiar o cônjuge, o companheiro, os filhos solteiros. Então, vai precisar aí do documento de identificação dessas pessoas para constar as informações completas na autodeclaração. Vale lembrar para vocês que o STF já decidiu, em sede de incidente de recurso repetitivo, que o fato de um dos integrantes da família exercer atividade incompatível com o regime de economia familiar não descaracteriza por si só a condição de segurado dos demais componentes do grupo. O item 3 da autodeclaração diz o seguinte: se o segurado for proprietário, posseiro, possuidor, assentado, usufrutuário e houve cessão da terra, informar a forma, né, de cessão, qual que foi o período e a área cedida. O INSS aqui quer saber se o segurado ele fez cessão da terra, se ele cedeu uma parte da terra para ser explorada por terceiros e qual foi o tamanho daquela área. Mas por que dessa informação? Porque o segurado especial, ele somente pode ceder até 50% da sua área por meio de contrato de parceria, meação ou comodato. E para não descaracterizar sua condição de segurado, ele, o outorgante, e aquele que recebeu a terra para ser explorada, outorgado, tem que continuar a respectiva atividade. Ou seja, o segurado pode ceder uma parte da terra para ser explorada por terceiros, mas ele e quem recebe a terra para ser explorada precisa continuar, né, ali exercendo a atividade, de forma que não fica descaracterizada a sua condição de segurado especial. Aqui entra a questão do tamanho da terra explorada, da limitação a 4 módulos fiscais. Mas nós já sabemos que prevalece o entendimento que não deve ser considerado tão somente o tamanho da propriedade rural para descaracterizar o regime de economia familiar quando preenchidos os demais requisitos. Vamos passar agora para o item 3.1. Informe os dados da terra, onde exerceu ou exerce atividade, conforme item 2. Perceba que as informações elas são interligadas, são complementares, de modo que não pode haver contradição das informações prestadas. Nesse campo, o segurado vai informar o registro que consta no ITR, se possuir, o nome da propriedade, né, o município, né, o estado, a área total do imóvel, quantos hectares, a área explorada pelo segurado, o nome do proprietário e o CPF do proprietário. Considero a parte mais complicada aqui para fazer esse preenchimento, porque o segurado, na maioria das vezes, não tem essa informação e mesmo informando na autodeclaração que o segurado não possui o ITR, não possui o CPF do proprietário, o INSS coloca seu requerimento administrativo em cumprimento de exigência. Então, é bastante complicado. Eu mesmo já tive caso, né, de informar que o segurado, ele não, né, ele, de fato, ele trabalhou aquele certo período, mas ele não possui esses dados. E o INSS, né, faz exigência desses documentos. No 3.2, informe que explora na atividade rural e qual que é a destinação dos produtos.
O segurado vai informar o que ele explora na atividade rural e qual a destinação daqueles produtos, né? Milho, feijão, mandioca, batatas, bananas, laranjas, café, verduras, né? O segurado na zona rural, ele planta diversas hortaliças, tem criação de galinha, de porcos, né? Então, ele vai informar se todos os produtos são destinados para o consumo, né? Se são destinados para a subsistência da família, ou se também a venda aqui, né, do restante, né, da sobra aqui, do que ele não consumiu. O item 3.3, informe se houve recolhimento de imposto sobre produtos industrializados, IPI, sobre a venda da produção. Há duas normas originárias que tratam da incidência de IPI sobre produtos rurais. O artigo 25, parágrafo 11 da Lei de Custeio, traz que o processo de beneficiamento ou industrialização artesanal ele deve ser realizado pelo próprio produtor rural, pessoa física, sem a incidência de IPI. Já a Lei 8.213 dispõe no artigo 11, no parágrafo 8º, inciso 5, que pode haver a incidência de IPI sobre produção de segurado especial, se houver algum processo de beneficiamento que seja efetuado no âmbito da microempresa constituída sobre a forma de sociedade simples, empresário individual ou como empresa individual de responsabilidade limitada, né, que possua sócios também segurados especiais. Fora esse caso, não pode haver incidência de IPI sobre o beneficiamento da produção, devendo esse processo ser caracterizado como artesanal, né, rudimentar. Né? O que é o beneficiamento e industrialização rudimentar? O beneficiamento é a primeira modificação, né, aquele primeiro preparo dos produtos, né? Mas essa primeira modificação aí não tira a característica original do produto. Já a industrialização rudimentar é um processo de transformação do produto rural, né? Altera as características daqueles produtos, né? Por exemplo, a farinha, o queijo, a manteiga, o café moído, o café torrado, por exemplo, também o doce caseiro, linguiça, a rapadura, por exemplo. Então, tem essa questão aí sobre na informação se houve a incidência ou não de IPI sobre a venda da produção. Agora, o item 3.4, possui empregado ou prestador de serviços. Né? Aqui o INSS, né, faz essa indagação se o segurado ele teve empregado permanente ou se ele desenvolveu sua atividade com auxílio eventual de terceiros. Né? Lembrando que o segurado especial ele pode realizar a contratação de empregados à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, ou seja, um empregado por 120 dias ao ano, 2 empregados por 60 dias ou até mesmo 120 pessoas em um dia. Ponto 4, o item 4, informe se exerceu, se o segurado exerce, né, se ele exerceu outra atividade, se ele recebe ou se ele recebeu outra renda. Né, e tem os exemplos aqui de pedreiro, carpinteiro, pintor, servidor público, empregado rural, dentre outros. Aqui vale lembrar que o exercício da atividade remunerada em um período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil não descaracteriza a condição de segurado especial. É comum o segurado trabalhar em outra atividade em período, por exemplo, o período entre safra, aquele período que não há necessidade de preparo da terra para o cultivo. 4.1. O segurado vai informar se exerce ou exerceu outra atividade, né, se ele recebe ou recebeu outra renda. Aqui, né, traz os exemplos aqui de atividade turística, artística, artesanal, dirigente sindical ou de cooperativa, ou também o mandato de vereador. Se o segurado exerceu, ele vai especificar aqui qual que foi a atividade, o período, né, qual que foi a renda e prestar também, tem esse campo aí, né, que é para ele prestar
outras informações que ele julga necessário. Tem que ter muito cuidado no preenchimento para que não haja a descaracterização da condição de segurado especial. E para isso é fundamental, né? Tem que conhecer o artigo 11, parágrafo 8º, parágrafo 9º da Lei 8.213, que traz situações que não descaracterizam a condição de segurado especial. Por exemplo, o segurado ele pode explorar a atividade turística, né, da sua propriedade rural, inclusive com hospedagem, porém não pode ultrapassar 120 dias ao ano. Ele pode exercer também mandato eletivo de dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais, né? Se ele for eleito vereador do município em que desenvolve a atividade, atividade rural, perceba que aqui o INSS quer saber em qual município foi o mandato de vereador, porque tem que ser no município, né, onde o segurado desenvolve a atividade rural. Agora o item 4.2, informar se participa de cooperativa, né, se o segurado ele tem alguma participação aí na cooperativa. O segurado ele pode participar de cooperativa, ele pode ser dirigente de cooperativa rural, porém a cooperativa tem que ser constituída exclusivamente por segurados especiais. Então tem essa ressalva, ele pode participar, né, da cooperativa rural, mas ela tem que ser constituída exclusivamente por segurados especiais. Ele pode ser associado também com cooperativa de agropecuária ou de crédito rural. Por último, tem a parte aqui da assinatura do segurado. Essa declaração ela pode ser assinada pelo segurado, pelo procurador legalmente constituído, o representante legal também pode assinar essa declaração, pelo dependente, né, no caso de requerimento de pensão por morte ou auxílio reclusão, ou até mesmo, né, por algum familiar, no caso de benefícios por incapacidade, né, e havendo essa impossibilidade de comunicação do titular, precisa aí de um atestado médico, né, para estar comprovando aí essa impossibilidade, né, demonstrar que a pessoa não tem condição. Percebam que para inserir essas informações aí nessa autodeclaração, tem que ter muita atenção, né, tem que ter um conhecimento prévio aí de qual, né, vários documentos, qual que foi a situação do segurado em relação ao imóvel. Então é necessário muitas informações, de modo que requer muito cuidado, muita atenção mesmo, pois todas as informações, né, que são inseridas na declaração, elas são importantíssimas, né, são informações extremamente importantes para a análise da condição e do exercício da atividade rural, bem como do deferimento, né, do benefício previdenciário. Então, por hoje é só e abraços.